Olá! Vamos continuar nossa empreitada e construir essa obra juntos? Nós já vimos que os contratos de empreitada são muito importantes para a construção civil. Também aprendemos que existem duas partes nesse tipo de contrato: o dono da obra e o empreiteiro. Mas agora, vamos aprofundar mais e ir tijolo por tijolo? Nos contratos de empreitada existem 3 tipos diferentes. E para os entendermos melhor, é essencial que saibamos que nesse tipo de contrato há 2 coisas muito importantes: a mão de obra e os materiais para executar a obra. Lembre-se disso. Vamos então aos diferentes tipos. O primeiro, a empreitada sob administração. Nela, o empreiteiro prestará o serviço de administração das pessoas que foram contratadas pelo dono da obra, sendo também o dono da obra quem fornece os materiais. Portanto, nós temos nessa modalidade que o dono da obra é quem fornece a mão de obra e os materiais para a execução da obra. Vejamos o exemplo. A Heloísa é a dona de uma obra e contrata o empreiteiro Daniel por meio da empreitada sob administração. Nesse caso, o Daniel prestará o serviço de administração das pessoas contratadas por Heloísa. Heloísa, que por sua vez, é também quem fornece os materiais para a obra. Sendo assim, há menor responsabilidade para o empreiteiro Daniel, concorda? Visto que quem fornece tudo é o próprio dono da obra. Agora, no segundo tipo, eu, empreiteiro Daniel, tenho um pouco mais de responsabilidades nas costas. Vamos falar sobre empreitada de mão de obra ou de lavor. Nessa modalidade, eu fico responsável por fornecer somente a mão de obra. Eu quem contrato as pessoas que executarão a obra, por exemplo. Mas eu não fico responsável pela compra dos materiais. Quem se responsabiliza ainda é a dona Heloísa, como é mostrado, inclusive, no artigo 610 do Código Civil. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho ou com ele ou os materiais. Inciso 1º, parágrafo 1º. A obrigação de fornecer os materiais não se presume, resulta da lei ou da vontade entre as partes. Como nesse nosso contrato não há uma cláusula expressa de que eu fornecerei os materiais, pois é um contrato de lavor, eu somente fico responsável pela mão de obra. Pois, como dito no próprio artigo, não se presume. Sendo assim, Heloísa, como dona da obra, me entrega os materiais e eu forneço a mão de obra. Agora então, vamos para a última modalidade de empreitada? A última modalidade é chamada empreitada mista, também conhecida como empreitada de lavor e materiais. Nesta, o Daniel empreiteiro se responsabiliza tanto pela mão de obra quanto pelos materiais, ou seja, ele fica responsável por tudo, e eu somente pagarei pelo serviço prestado. Inclusive, sua responsabilidade vai além da entrega da obra. Nos casos de edifícios e grandes obras, por exemplo, é explicado no artigo 618 do Código Civil. Responderá durante um prazo irredutível de 5 anos pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais como do solo, ou seja, uma baita responsabilidade. Também aqui é aplicado o res ferit domino, pois a responsabilidade não só pela qualidade dos materiais comprados, mas também pela própria existência dos materiais recai sobre o empreiteiro. Como mostrado no artigo 616 do Código Civil, logicamente, por ser a modalidade de empreitada que carrega mais responsabilidade para o empreiteiro, há uma maior remuneração para o Daniel. Pesa mais no meu bolso, logicamente, pois essa modalidade, eu como dona da obra não devo ter preocupação, apenas devo pagar os honorários do empreiteiro. E há também a possibilidade de extinção desses contratos. Veja, primeiro, quando há o cumprimento da obrigação. Exemplo, quando a obra for concluída e o preço for pago para o empreiteiro, por mim, dona da obra, o contrato será extinto pela execução e finalização. Agora que a gente já conhece todas as modalidades de empreitada, vamos avançar na construção da nossa obra e construir mais? Agora ficará fácil de entender os direitos e deveres das partes em cada uma. Veja só. O empreiteiro Daniel tem o direito de receber o pagamento pelo serviço realizado. Agora, em relação aos seus deveres, é diferenciado de acordo com o tipo de contrato. Veja, na empreitada de administração, seu dever é administrar as pessoas contratadas pelo dono da obra, administrando os serviços prestados por elas. Na empreitada de lavor, ele obriga-se a contratar as pessoas que realizarão a obra e há então a responsabilidade pela qualidade do serviço. Por fim, na empreitada mista, o empreiteiro, além de ser responsável pela administração da obra, a escolha dos profissionais e a qualidade dos serviços profissionais, também se responsabiliza pela qualidade dos materiais que serão utilizados na obra.
E a dona da obra, Heloísa, também possui seus direitos e deveres, que variam de acordo com a modalidade. Vejamos. O dono da obra tem o direito de que o empreiteiro cumpra com as obrigações para com a obra de acordo com a sua modalidade. Já em relação aos seus deveres, na empreitada sob a administração, o dono da obra tem a maior carga de responsabilidade, pois é responsável pela mão de obra, os materiais e o pagamento do empreiteiro. Na empreitada de lavor, este tem o dever de, além de pagar pelo serviço prestado pelo empreiteiro, fornecer o material para a realização da obra. Portanto, o dono da obra compromete-se a entregar o material na quantidade, nas especificações necessárias e no prazo necessário. Caso contrário, ele não poderá colocar a responsabilidade para o empreiteiro, uma vez que a ele cabe o dever de entrega dos materiais. Por fim, na modalidade mista, o dever do dono da obra é exclusivamente de pagar os honorários do empreiteiro, já que é o empreiteiro que ficará responsável por tudo e não mais o dono da obra. Porém, nem tudo são flores e boas obras, né? Nos artigos 623 a 625 do Código Civil, há hipótese de casos em que o contrato de empreitada pode ser suspenso ou extinto quando dá algum tipo de problema. A lei formula hipóteses em que eu, empreiteiro, fico autorizado a suspender a obra, mas sem responsabilidade civil pelo ato. São elas: por culpa do dono, quando a Heloísa, por exemplo, age na intenção de atrapalhar o andamento da obra, ou, ainda que sem intenção, é identificado negligência, imprudência ou imperícia, eu posso suspender a obra. Motivo de força maior, quando, por exemplo, há uma inundação no local onde está sendo construída a obra. Essa hipótese de variação climática pode demandar a paralisação da obra. Exigências desproporcionais por parte do dono da obra, quando a dona Heloísa propõe desproporcionais ao projeto aprovado, por exemplo, exigência de material muito mais caro. Pode, nesse caso, o empreiteiro Daniel suspender a obra, ainda que o dono se disponha a arcar com acréscimo de preço. Outra hipótese que pode extinguir o contrato de empreitada é a morte do empreiteiro. Mas, em geral, essas são aplicadas para empreitadas que têm o caráter personalismo, pois a característica pessoais do empreiteiro são elementos determinantes para a realização do contrato, como se, por exemplo, eu contratasse um empreiteiro muito famoso na área que eu quero que preste esse tipo de serviço. Se não for ele, extingue o contrato da empreitada. Há também a extinção por resilição bilateral, também chamada de distrato, resultante das vontades das partes. O artigo 623 do Código Civil trata especificamente da resilição unilateral, realizada pelo dono da obra. Nesse caso, eu, como dona da obra, devo pagar ao empreiteiro as despesas com a mão de obra já efetuadas, bem como as despesas com materiais. Além disso, devo também pagar indenização razoável calculada em função do que ele teria ganhado se concluía a obra. A onerosidade excessiva também pode ser aplicada para a extinção do contrato de empreitada, podendo ser judicialmente requerida. O perecimento da coisa também é hipótese de desfazimento do contrato. Na medida em que parecia a coisa seja a própria obra ou os materiais necessários para a sua efetização, nesse caso, a depender das responsabilidades estabelecidas no contrato, bem como da modalidade de empreitada contratada, haverá consequências e responsabilidade em caso de desfazimento do contrato pelo perecimento da coisa. A última hipótese de extinção do contrato de empreitada pode ser mencionada como a falência do empreiteiro ou a insolvência do tomador de serviço.